Cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao meu canal. Que Deus abençoe todos vocês. Agradeço a todos que se inscreveram no meu canal. Queridos, chegamos na nova lição, né? Não adquiri ainda o livro, nem a revista, né? Devido a essa pandemia que está se alastrando ao mundo inteiro. Mas quando chegar para mim, amém? Eu selecionarei para vocês a nova lição. Mas quanto isso não chega, nós vamos estudar um pouquinho o livro de Efésios, que vamos estudar. Nós vamos estudar carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estudar a matéria eclesiologia, estudo da igreja. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Cristo, né? Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Efésios, a qual Paulo escreveu. Então, Efésios, abre sua Bíblia aí em Efésios capítulo 1, versículo 2, fala o seguinte: a vós graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, aqui fala que a carta de Paulo foi escrita, né, por próprio autor, né, que é o apóstolo Paulo. Então, o livro de Efésios é o estudo da igreja. Então, Paulo escreveu esse livro quando ele estava preso em Roma, né? Ele escreveu as cartas, né? Ele escreveu Efésios, escreveu Filipenses, Filemon, né? Então, aqui fala que o livro de Filipenses era destinado a Cristo. Então, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, nós vamos estudar também sobre eleição e predestinação. Então, queridos, é um estudo muito importante da Escola Bíblica Dominical. Aqui vai falar o seguinte, que a data foi 62 depois de Cristo. Então, queridos, é um estudo que nós vamos estudar maravilhoso, né? Nós vamos estudar sobre a igreja e sobre Cristo, né? Então, Cristo, nós vamos estudar, aqui fala o seguinte, ó. Tenha afinidade em Colossenses e talvez tenha sido escrita logo após esta. As duas cartas podem ser sido levadas simultaneamente ao seu destino por um compilador Paulo Tico. E crença geral que Paulo escreveu Efésios para todas as igrejas da região e não apenas a Éfeso. Possivelmente ele a escreveu com carta circular às igrejas de toda a província da Ásia. Então, quando fala epístolas, né? A epístola significa cartas, né? Muitos creem que Efésios é a mesma carta de Laodicenses mencionada por Paulo em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Então, querido, nós vamos falar sobre a igreja, né, sobre a eleição, que nós vamos falar um pouco também sobre eleição, né? Aqui fala que a eleição é a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo. É uma doutrina importante. A eleição é cristocêntrica, a eleição de pessoas que ocorrem somente em união com Jesus Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. A respeito de Jesus, Deus declara: eis que aqui o meu servo que escolhi. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A eleição é feita em Cristo pelo seu sangue, em Cristo e pelo seu sangue. O propósito de Deus, já antes da criação, era ter um povo para si, mediante a morte redentora de Cristo na cruz, para nos salvar dos nossos pecados. Então, queridos, a eleição é a igreja escolhida por Deus, né? Então, nós vamos estudar um estudo maravilhoso aqui, ó, a predestinação. O que significa predestinação? Decidir de antemão se aplica dos propósitos de Deus na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo. Então, querido, a igreja